Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai fazer o nosso plantão de física e a gente vai usar esse tempo nosso de estudo para corrigir uma lista de exercícios de velocidade que eu deixei no Moodle já faz um tempinho, né? Tem cálculo de velocidade, interpretação de gráfico e também conversão de unidades de medida um pouquinho também. Tá? Já faz um tempo que eu deixei esses exercícios lá, já faz provavelmente umas 2 ou 3 semanas, tá? Então hoje a gente vai só corrigir eles mesmo. Essa aula é gravada, mas eu estou no chat, então qualquer dúvida que vocês forem tendo, vão colocando no chat que eu vou estar de olho para ir ajudando vocês por texto, tá bom? Mas em todo caso eu vou explicando aqui bem devagarzinho, para não ter nenhum problema. Uma questão que eu queria falar com vocês também é sobre as notas, né? Bastante gente tirou 6, bastante gente tirou 4, né? Então ali ficou mais ou menos na metade, né? Um pouquinho mais que a metade, um pouquinho menos que a metade, né? Das respostas corretas. Mas, como eu falei para alguns alunos, né? A nota nesses exercícios que eu coloco para vocês no Moodle, ela não é um fator assim que vocês devem pesar tanto. Esses exercícios eles são feitos para que vocês vejam o que vocês estão precisando estudar mais, quais são os erros que vocês estão cometendo, né? Então a nota é só um indicativo de se tá bom, se não tá, se eu preciso estudar mais, o que eu preciso estudar mais, beleza? Mas a nota, no projeto Raízes, no geral, notas não são uma coisa que é importante, porque a gente está num cursinho que está estudando para uma prova que vai ser no final do ano, né? Então, essas notas nas nossas atividades são só indicadores para mostrar para vocês e também para mostrar para a gente onde precisa melhorar, onde está ruim, onde está mal. Então, não fiquem tristes com as notas, tá bom? Usem as notas ao favor de vocês, vejam onde que vocês estão errando mais e estudem mais aquele ponto onde vocês estão errando mais em específico, tá bom? Então, até aconselho que quando vocês fizerem um questionário e aí vocês virem que não tirou 10, refaz o questionário, faz de novo, né? Tem como clicar e fazer uma nova tentativa, tem um botãozinho lá no Moodle em que você pode refazer aquela atividade, né? E verificar se você conseguiu entender, se você conseguiu pelo menos acertar uma questão a mais, né? Já faz diferença. Então refaçam os questionários até que vocês consigam melhorar a nota de vocês e consigam detectar onde é que estava o problema, né? E arrumar esse problema, conseguir verificar onde vocês estavam errando e não errar mais, beleza? Então vamos começar a nossa correção. Eu vou colocar no slide aqui para a gente poder ver as questões. A primeira questão que eu coloquei aqui é essa aqui, né? Vou ler para vocês, vocês vão acompanhando aí na tela. Manu vai começar seu mestrado na Unicamp em 2020 e está planejando todas as coisas necessárias durante a quarentena. Ela usou o Google Maps para verificar quanto tempo demoraria de carro de Perus até Campinas. No site, ela viu que gastaria 1 hora e 30 minutos para chegar e que a distância é de 75,75 km. Curiosa, ela usou essas duas informações para calcular qual a velocidade média que o Google considera para um carro nesse trajeto. Qual é o valor da velocidade média calculada com essas duas informações? Bom, dica que eu dou para vocês: todo exercício de exatas, anota as informações que o exercício te deu, né? Então aqui no caso eu vou grifar, tá? Eu vou grifar as informações numéricas que ele me deu, já que eu já li o exercício e vi que eu vou ter que fazer uma conta, né? Então eu tenho aqui 1 hora e 30 minutos, isso é uma informação importante. Ele também me deu a distância de 75,75 quilômetros. E também é importante grifar, anotar, né? Sei lá o que vocês vão fazer. Se vocês estiverem com um papel impresso, vocês podem grifar, né? Se estiver vendo na tela do computador, vocês anotam. Qual é o valor da velocidade média calculada? Isso aqui é a pergunta, o que o exercício está te pedindo, né? Então ele quer que você calcule velocidade média. Então vamos anotar aqui os nossos valores, né? Primeira coisa, eu vou anotar o dado de tempo, né? Como a gente sabe que tempo é medido em horas, né? Então eu já vou colocar que isso aqui é tempo, T minúsculo, igual a 1 hora e 30 minutos.
Perdoem a caligrafia aí, com o mouse fica muito ruim de digitar aqui, de escrever aqui, mas já já a gente vai para a lousa e vai ficar melhor. Bom, uma coisa que é importante a gente olhar aqui também é que essa informação de tempo está em minutos, ó. Prestem atenção que ele te deu, o exercício te deu uma parte da informação de tempo em horas e a outra parte está em minutos. E nas respostas não existe nenhuma parte que tem minutos escrito aqui, ó. Tudo hora, tá vendo? Tudo hora. E nenhum das alternativas tem algum dos dados de velocidade com minutos. Todos estão em horas. Então, antes de mais nada, é importantíssimo que a gente pegue essa informação em minutos e transforme para hora, para que a gente tenha o dado de tempo todo em horas, tá? Então, eu vou fazer isso a princípio. Vou clicar aqui, vou colocar na caneta, né? Então, vamos lá. Eu sei que 60 minutos, né? 60 minutos é 1 hora. Então, 60 minutos igual a 1 hora, né? Eu tenho 30 minutos. 30 minutos é quanto, né? Reparem que 30 é exatamente a metade de 60. Se 30 é exatamente a metade de 60, então 30 é metade de 1 hora. Então, a gente até chama 30 minutos de meia hora, né? Tanto que quando eu tô passeando com os meus amigos e eu tô atrasado, é meia, né? Escrevi errado. Quando eu tô atrasado com os meus amigos, né? Eu posso falar assim, eu chego em meia hora. O que eu tô querendo dizer com chego em meia hora? Eu tô querendo dizer que eu chego em 30 minutos, né? Então, chego em meia hora. Tá, professor, mas esse texto não me ajuda a fazer conta, né? Tudo bem, então a gente transforma isso em número. Meia hora a gente pode escrever ou como 1/2... hora, né, na forma de fração, ou eu posso escrever na forma de decimais, de números decimais, que seria 0,5 horas, né? Como eu sei que é 0,5? Porque se eu tô falando de metade de 1 hora inteira é 1, e a metade de 1 é 0,5. Pensem em dinheiro, né? R$1, metade de R$1 é 50 centavos. 50 centavos a gente escreve dessa forma aqui, né? 0,5 reais. 50 centavos, então aqui 0,5 hora, metade de 1 hora, meia hora. Certo? Então, vou escrever aqui informação de tempo, na verdade, é igual a 1 hora mais o quê? 0,5 horas. Que é essa informação aqui que eu acabei de calcular, né? Então, vou colocar até uma setinha aqui. Isso aqui dá igual ao quê? 1 hora mais 0,5 horas. Como que eu faço essa conta? Eu vou montar ela aqui no cantinho, tá bom? 1 mais 0,5. A unidade, né? A gente tem que colocar unidade embaixo de unidade, vírgula embaixo de vírgula e décimo embaixo de décimo. A gente tem aqui que a vírgula do 1 tá aqui, né? Depois do 1. Então, a gente vai colocar 0, assim, né? Vírgula embaixo de vírgula. E aqui, no 0,5, a gente põe o décimo aqui. E aqui no 1 não tem nada, então a gente põe um 0. 0 mais 5 dá 5. A vírgula continua ficando embaixo de vírgula. 1 mais 0 dá 1. É claro que eu podia ter feito essa conta de cabeça também, né? Ela é fácil de pensar. 1 mais 0,5, 1,5. 1,5 horas. Tá? Essa é a informação toda em horas que eu vou usar na conta do meu exercício, né? Um erro muito comum que eu vi vários de vocês cometendo é pensar que essa informação 1 hora e 30 minutos é 1,3 horas. E não é, gente, porque 30 minutos é metade de 1 hora, então é 1,5. 1 hora e meia, 1 hora e meia. 1,3 horas não é 1 hora e meia, tá bom? Isso aqui é uma informação que se você usar, você vai chegar na resposta errada. Então, isso aqui eu vou até pôr um X assim, né? Vários rabiscos, porque isso aqui está errado. Não pode fazer a conversão de horas dessa forma. A gente tem que usar esse raciocínio aqui, ó. Eu vou estar de olho no chat, vocês podem perguntar se vocês não entenderam, tá bom? Mas é esse o raciocínio que a gente tem que usar para hora. Nunca
só pegar essa informação de minutos e colocar depois da vírgula. Não, não dá certo assim. Não é 1,3 horas. É 1h30. Então, 1,5. Tá bom? Vê aí se vocês entenderam. Vou dar um tempinho. Enquanto isso, eu vou colocar aqui na webcam. Para a gente poder fazer na lousa a conta, né? Da velocidade média, que é o que o exercício está pedindo. Certo? Eu vou reunir aqui no quadro, enquanto caso vocês estiverem com dúvida, vocês forem perguntando e dá o tempo de eu ir respondendo. Vou colocando aqui no quadro as informações que a gente tem, que o exercício nos deu, né? Então, a gente tem aqui o tempo, né? O tempo é igual a 1,5 horas. E a distância é 75,75 quilômetros. Por que eu não mexi nesse número aqui? Por que ele não tem nenhuma conversão? Por que eu não fiz nada com ele igual eu fiz com o tempo, né? O tempo eu modifiquei, fiz modificações. E com a distância eu não fiz nada. Reparem no exercício. Eu vou voltar lá. Reparem aqui. Tá um pouco poluído, né, a imagem, eu vou apagar aqui para vocês verem. Reparem que a informação de distância, né, a informação de distância está em quilômetros, né, e todas as respostas estão em quilômetros, tá vendo? Quilômetro, 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 quilômetro. Se todas as respostas de velocidade já estão em quilômetro, né, por hora, quilômetro por hora, e a informação que o exercício me deu já está em quilômetros, percebam que está igual, né? Tá igual isso aqui, né? Ambos estão na mesma unidade de medida. Então, eu não preciso converter, porque já está igual, tá bom? É por isso que eu não fiz nenhuma alteração nesse número. Vou voltar aqui para o Webcam para vocês verem a conta. Bom, uma coisa que muita gente me perguntou, né? Abriu o questionário e já foi me pedir ajuda no WhatsApp porque não lembrava a fórmula da velocidade. Toda vez que isso acontecer, olhem para a unidade de tempo da velocidade. Se vocês notaram bem, no exercício, né, as velocidades elas estão todas nessa unidade de medida aqui, né, quilômetro por hora, com essa barrinha aqui. Se vocês se lembram das primeiras lives de matemática que a gente fez juntos, essa barrinha eu disse para vocês que ela também pode ser escrita, né, dessa forma, né, quilômetro por hora, na forma de uma fração, e que tanto essa barrinha deitadinha quanto essa barrinha aqui, que forma a fração, elas simbolizam divisão. Então, a gente sabe que é o quê? Quilômetro dividido por hora. Olha aqui, a gente já sabe como calcula. A gente pega a informação que está em quilômetros, divide pela informação que está em horas e pronto, cheguei na velocidade. É fácil assim, tá bom? Então, vamos calcular desse jeito. Velocidade igual a distância. Qual é a informação que está em quilômetros? Aqui, 75,75 quilômetros. Agora eu vou dividir pela informação que está em horas, né? Então, dividido por 1,5 horas. Tá ok? Então, igual. Quanto dá isso aqui? Eu tenho que fazer a continha, né? Tem que fazer a continha de divisão. Então, eu vou vir aqui do lado, vou fazer a continha de divisão aqui do lado. Bom, vou montar a divisão normalmente, né? 75,75 dividido por 1,5. A gente viu no reforço de exatas que o primeiro passo é a gente igualar as casas, né? Decimais, que são as casas que estão depois da vírgula, né? Então, aqui, ó, tem duas casas depois da vírgula. E aqui, ó, uma casa só depois da vírgula. Então, esse número precisa ter mais uma casa depois da vírgula. Eu vou colocar um zero para poder deixar com a mesma quantidade de casas depois da vírgula. A partir desse ponto, eu posso ignorar as vírgulas, né? Vou tirar elas daqui. E agora eu vou apagar esse zero vermelho e vou colocar ele como preto, tá? Para ficar mais bonito. Aí, pronto. 150. Então, a gente tem agora 7.575 dividido por 150. Tranquilo?
Bom, eu posso começar com o 7, não dá para começar, com o 75 ainda é muito pequeno para dividir pelo 150, então a gente faz o quê? A gente vai começar com 757. Vamos pensar aqui, né? 150 vezes 1 é 150, vezes 2 é 300, aí se eu pensar vezes 4 dá 600, né? Se eu somar mais 1, vai dar 750, que chega bem perto disso aqui, né? Então, eu vou até montar a continha aqui de vezes para vocês verem o que eu tô falando, né? Então, se eu pegar o 150 e fazer vezes 5, 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 5, 25, sobe o 2. 5 vezes 1, 5, 6, 7, 750. Aí. Então, aqui é um 5, é o mais perto que eu consigo chegar. 5 vezes 150, 750. Quanto sobra de resto? Sobra 7, né? Eu acabei a minha conta? Não. Eu ainda tenho um número aqui para abaixar, né? Então, eu vou abaixar ele, vou colocar ele aqui, 5. Beleza? 75. 75 não dá para colocar aqui, né? Não dá para dividir 75 por 150. 75 é muito pequeno, né? Então, o que eu faço quando acontece isso? Eu coloco um 0. Certo? Coloco um 0 para poder começar a conta. E agora, professor, eu coloquei um 0. Eu coloco só vírgula ou coloco 0, vírgula? Reparem que primeiro eu abaixei o número e depois coloquei um 0. Toda vez que isso acontece, eu tenho que colocar 0 e vírgula. Tá bom? Então, eu tenho aqui 50, alguma coisa. 750 já é o número que a gente tinha feito antes. Então, é vezes 5, né? 5 vezes 150 dá 750. Não sobra nenhum resto. Vou apagar aqui a continha de vezes, né? Que a gente já usou. Então, aqui que deu a nossa conta de divisão. Isso aqui é a nossa velocidade, né? O resultado dessa conta aqui. Então, 50,5 quilômetros por hora. Aí, ó. Quilômetros por hora, quilômetros por hora. Bonitinho. Vamos voltar lá para o nosso exercício para ver qual é a alternativa, né? Bom, olhando aqui as alternativas, a gente tem que é a C, ó, 50,50. Você pode falar, tá, professor, mas você colocou na lousa 50,5. Mas 50,50 e 50,5 é a mesma coisa. Eles expressam o mesmo valor, né? O mesmo número. Então, eu vou colocar aqui que a alternativa certa é a C. Bastante gente colocou a E, porque converteu o tempo de forma errada, né? Não colocou como sendo 1,5, ou seja, 1h30, e aí acabou provocando um erro, tá bom? Vou passar para a próxima questão. Conforme forem tendo dúvidas, vão colocando no chat que eu tô de olho aí e vou respondendo vocês. O segundo exercício tem um gráfico, né? A gente trabalhou gráfico em umas aulas, mas vamos olhar ele com atenção, né? Vou ler com vocês. Paulo está correndo até o mercado que fica perto de sua casa. O gráfico abaixo mostra por quanto tempo Paulo correu, bem como as distâncias que ele percorreu. Analisando o gráfico, é possível afirmar que... né? Então, vamos lendo as alternativas e vamos vendo o que é possível afirmar, né? Porque é o que o exercício está querendo. Ele quer que você encontre a afirmação verdadeira. Então, vamos lá. Depois de 30 segundos, Paulo tinha corrido 6 metros. Vamos ver aqui, ó. Onde estão os segundos? Segundos estão aqui, ó. Ele até mostrou entre parênteses a informação de segundo. E tem o T minúsculo aqui, né? Eu acho que eu acabei colocando a caneta por cima. Vou apagar um minutinho. Aqui a informação em segundos é o do tempo, né? Aqui, ó, T minúsculo, tá aqui. Então, a gente vai procurar os 30 segundos aqui, né? 30 segundos tá aqui. Onde tá os 30 segundos? Não tem 30 segundos, gente. E aí? Essa afirmação é para enganar vocês na identificação dos eixos. Então, aqui, ó, nem tem 30 segundos. Para vocês terem uma noção. A gente tem 30 metros aqui, ó, metros. Tá vendo? 30 metros correspondem a 6 segundos. Tá totalmente invertido aqui. Tá totalmente invertido aqui. Então, isso aqui, para ser verdadeiro, não era para ser segundos, era para ser metros, né? E isso aqui, 6 metros, não, 6 segundos. Como que você sabe isso, professor? Tá aqui, ó, 30 metros, né?
equivalem a quanto? Aí a gente desce aqui, ó. Vão acompanhando o tracinho vermelho aí, ó. 6. 6 corresponde com 30. Mas 30 metros correspondendo com 6 segundos. E não 30 segundos correspondendo com 6 metros. Tá totalmente invertido. Então, essa não é a nossa resposta. Tá? Vou dar uma limpada aqui para a gente conseguir seguir para a próxima afirmação. Bom, a próxima afirmação nos diz: Paulo correu com maior velocidade no fim do seu percurso. Paulo correu com maior velocidade no fim do seu percurso. Para poder saber se isso aqui é verdade ou é falso, eu preciso calcular, né? O fim do percurso dele é em 50 metros e 10 metros, né? E 10 segundos, perdão. 50 metros e 10 segundos. E o início do percurso dele é o quê? É 10 metros com 2 segundos. Sempre que eu vou ler gráfico, eu sigo o tracejado, né? Aqui no exercício até tem o tracejado. Olha o tracejadinho aqui, ó. Né? Olha o tracejadinho aqui. Para poder saber se a velocidade dele foi maior no final do percurso, eu preciso comparar a velocidade dele antes com a velocidade dele depois. Tranquilo? Então, vamos calcular a velocidade dele. Calcular a velocidade dele antes, né? Vamos mudar aqui a cor. Vamos colocar essa velocidade aqui usando o dado de 2. A gente sabe que velocidade é o quê? A distância dividido pelo tempo, conforme a gente viu lá no exercício anterior. Então, a gente tem aqui 10 metros dividido pelo tempo, que é 2 segundos. 10 dividido por 2 dá quanto? Dá 5, né? 10 dividido por 2 é metade de 10. Metade de 10 é 5. Metros por segundo, tá? Essa é a velocidade aqui nessa parte. Vamos calcular a velocidade dele aqui nos 10 segundos. Então, essa velocidade aqui, vou chamar de V1, né? E V2, só para não confundir. Essa velocidade é o quê? É 50 metros dividido por quanto? Por 10. 50 metros, né? Dividido por 10 segundos, né? Então, 10 segundos. Lembrando que eu sei as unidades de medida por conta do que está aqui no entre parênteses, né? Então, isso aqui são tempos em segundo, e isso aqui são deslocamentos em metro. Lembra que esse S aqui vem de espaço no inglês, que é space, né? Deixa eu até escrever aqui. Space. E space é espaço, né? É o deslocamento. Espaço é quanto percorreu, né? Então, aqui a gente tem o 50, corresponde no tracejadinho aqui com os 10. Então, 50 com 10. Percebam aqui que a gente tem aquela coisinha de uma divisão e tem 0 em cima e 0 embaixo. Então, eu posso cortar. Fica como sendo 5 metros dividido por 1 segundo. Isso aqui dá o quê? Isso aqui dá 5, né? Metros por segundo. Porque 5 dividido por 1 dá 5. Então, repare que a velocidade dele antes e a velocidade dele depois é a mesma. Então, não é maior. Então, Paulo correu com maior velocidade? Não, não correu com maior velocidade no fim do percurso. Também está errado. Vamos para C. Paulo correu na velocidade de 5 km por hora durante todo o percurso. A gente viu que é 5, mas é 5 metros por segundo. Ó, reparem, metro e segundo. Em nenhum momento o exercício te deu informações em quilômetro e muito menos em horas. Então, essa resposta está errada, porque a unidade de medida da velocidade está errada. Ele não foi em 5 km por hora, ele foi em 5 metros por segundo. Vamos para de baixo, né? Então, essa aqui também está errada. Paulo correu na velocidade de 5 metros por segundo durante todo o percurso. Parece que é essa, hein? Já vou até assinalar, mas a gente pode ler a E só para ter certeza. Ó, 5 metros por segundo. A unidade de medida está correta, porque o gráfico te deu informações em metro e também em segundo. Então, tá certinho, metro por segundo. E o valor é 5 aqui, ó. As nossas contas deram 5. Então, parece que tá certo, né? E a gente calculou em 2 lugares diferentes e viu que ao longo de todo o percurso manteve essa mesma velocidade, né? Então, ele manteve durante todo o percurso. Paulo manteve-se na velocidade de 0,2 metros por segundo. A gente viu que a conta não dá 0,2, né?
0,2 daria se a gente invertesse essa conta e fizesse tudo ao contrário. Aí daria, né? Mas não é ao contrário, é dessa forma. É distância dividido pelo tempo. Desse jeitinho que a gente fez. Então, a resposta certa é a D. A E está correta, porque isso aqui é uma divisão toda feita ao contrário. Então, tá errada também. X. Então, a alternativa correta é a D, né? Bastante gente assinalou a B, porque quando a gente olha para o gráfico, né? Deixa eu limpar todo esse monte de coisa aqui, né, na tela, para ficar mais fácil de entender. Um instantinho que o mouse tá ruim. Aí. Deixa eu assinalar a resposta certa. A resposta certa é essa, né? A gente tem a impressão de que como essa linha, né, do movimento do Paulo, né, ela tá subindo, né, ela tá crescendo, a gente tem a impressão de que a velocidade tá crescendo, mas não. Essa reta, ela na verdade é uma reta de uma mesma velocidade. O que está variando é o espaço e o tempo, não a velocidade. A velocidade se mantém. A gente calculou a velocidade no início e no fim e viu que em ambos os trechos dá 5 metros por segundo. Isso prova que a B está errada, né? Não é no fim do percurso. Ele não correu mais no fim do percurso, tá? Cuidado com isso na hora de interpretar o gráfico. Calculem as coisas antes, né, de olhar e chegar a uma conclusão errada, sem ter testado com os cálculos, né? Beleza? Então, eu vou dar um tempinho para vocês irem perguntando. Caso vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar de olho no chat, eu vou estar respondendo. A alternativa certa é a D. Bastante gente colocou a D, né? Mas a questão 2, essa questão, né, do gráfico, ela foi a que vocês mais erraram. Então tomem cuidado quando tem gráfico, façam as continhas com atenção, tá bom? Essa foi a questão mais errada. E vão perguntando aí caso vocês tenham dúvida. Vou passar para a próxima, tá bom? Bom, aqui a gente tem a seguinte questão, vou ler com vocês. Maria vai assistir um filme com seu namorado, mas depois precisa passar no banco resolver alguns problemas na sua conta. Então é importante que ela saiba a duração do filme para não se atrasar. Ela viu no site do shopping que o filme dura 135 minutos. Para facilitar seu raciocínio, Maria converteu essa informação para horas. Quanto equivalem 135 minutos em horas? Bom, como no exercício 1 eu vou grifar as informações importantes, né? Então eu vou ter que fazer alguma conta, então vou grifar as informações que ela me deu. 135 minutos. E a gente quer que você converta, né, em horas. Equivalem. Quanto equivale em horas? Essa é a pergunta. Quanto equivale em horas? A gente vai ter que converter essa informação que está em minutos para horas, tá? Vamos fazer isso. Vou pegar aqui a nossa caneta. Na verdade, eu acho que vale a pena a gente fazer na lousa esse exercício, então vamos dar aqui para a nossa webcam, tá? Então vou apagar aqui o nosso exercício do nosso exercício 1. Essa conta que está sendo pedida na questão 3, ela é bastante comum, né? Então a gente vai ver quanto dura um filme no shopping, sempre está em minutos, né? Sempre a informação de tempo de duração do filme eles colocam em minutos. E a gente não tem muita noção de quanto equivale, né? Então a gente tem que converter 135 minutos, né? Para horas, né? Para horas. E a gente não tem muita noção de quanto tempo é isso, né? Quanto tempo é isso? Mas se a gente pôr em horas, a gente consegue saber quanto é. Beleza? Então vamos fazer isso. O que eu sugiro de vocês fazerem é ir pensando de hora em hora, né? Se a gente tiver 1 hora, dá quanto? Dá 60 minutos, né? Se a gente tiver 2 horas, se eu tiver 2 horas, 2 horas são 120 minutos. 120 minutos é 2 vezes isso aqui, é o dobro, né? 2 horas, 120 minutos. Ó, chegou bem perto.
né? Chegou bem perto. Então eu acho que esse é o mais próximo que eu consigo chegar daquele número. Porque se eu colocar mais 60 aqui, para tentar descobrir 3 horas, passa, né? Vai para 180 minutos. Então não é 3 horas, né? A gente já sabe que não é porque passa. Passou desse valor. Tranquilo? Então a gente sabe que é 2 horas e alguma coisa, né? Então vou apagar essa parte aqui, né? Para não confundir ninguém. Bom, 135 minutos menos esse 120 aqui, ó, dá quanto? Eu sei que 5 menos 0 dá 5, 3 menos 2 dá 1, 1 menos 1 dá 0. Então eu sei que isso aqui, né? Vou até apagar essa parte de horas aqui. Eu sei que isso aqui é o quê? 2 horas mais 15 minutos. Percebem? 2 horas mais 15 minutos. Como que eu sei que é mais 15 minutos? Porque 2 horas é 120, mais 15 dá os 135 minutos que eu estava falando, tá? Vou voltar lá no exercício para vocês verem que não tem isso aqui na alternativa, né? Não existe uma alternativa assim. Olha, vejam bem, todas as alternativas, né, aqui da 3, todas as alternativas apresentam a resposta em horas, somente horas. Somente horas. E a nossa continha que a gente fez agora, vou voltar aqui, né, para a nossa lousa, tem uma parte em horas e a outra parte em minutos. Então vamos pegar essa parte que está em minutos e transformar em horas também, para a gente poder saber quanto isso equivale totalmente em horas, sem nenhuma parcela em minutos, tá bom? Então vou apagar essa parte aqui, ó. Lembrando que eu tô no chat, vão perguntando aí, caso vocês não estejam entendendo, que eu vou responder, tá bom? Então, se a gente tem esses 15 minutos, é esses 15 minutos, né, que eu quero saber, né? Quanto, né? Quanto é em horas? Vamos fazer igual a gente fez no exercício 1. A gente sabe que 60 minutos é igual a quê? 1 hora, né? Quanto era 30? A gente sabia que 30 minutos, como é metade dos 60, né? 30 é metade dos 60. Então eu sei que isso aqui é metade de 1 hora, então 0,5 horas. Vou escrever um pouquinho maior, talvez esteja pequeno para vocês na tela do celular. 0,5 horas. E 15 minutos, né? 15 minutos. 15 minutos não é metade de 30? 15 minutos é metade de 30. Então, quanto é metade de 0,5? Essa é a pergunta, porque se 15 é metade de 30, eu tenho que saber quanto é, né? Metade desse 0,5 aqui. Pensem em dinheiro. Dinheiro sempre ajuda a gente a fazer contas com vírgula, com uma agilidade muito grande. Então, isso aqui seria R$1, isso aqui seria 50 centavos. E quanto é metade de 50 centavos? 25 centavos, a gente sabe isso, né? De cabeça. E como eu escrevo 25 centavos? 0,25, né? E só que isso aqui não é centavos, né? Eu usei o centavo só como exemplo. Isso aqui é 0,25 horas. É claro que se vocês quiserem pegar o 0,5, dividir por 2, fazer a continha, também dá certo. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. 0,5 dividido por 2. Tem que igualar o número de casas decimais. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,2, ignoro a vírgula. Eu tenho 5 dividido por 20. Não dá, professor. 5 é muito pequeno. Tudo bem, eu vou pôr um 0, vou pôr um 0, aqui. Conforme a gente tinha aprendido, né? 0, agora dá, né? Eu sei que para chegar perto dos 50, eu posso colocar o 2 aqui, né? Porque 2 vezes 20 dá 40. Então, aqui 40. Sobra 10, né? De resto. Bom, 10 não dá para dividir pelo 20. Põe um 0, ué. Pôs o 0. Aí eu acrescento uma vírgula aqui. Esse número existe? 0,2, alguma coisa? Não, não existe. Então, não vou colocar nada. Beleza? Então, vamos lá. 100 é 5. 5 vezes 20 dá 100. Para 100, nada. Sobrou resto 0. Então, ó, 0,25 igual a gente tinha pensado aqui, ó.
Dá o mesmo valor se a gente fizer a divisão. Mas eu acho muito mais fácil se a gente pensar no dinheiro, né? Então aqui, se fosse reais, R$1, metade de R$1, 50 centavos, 0,5, né? E metade de 50 centavos, 25 centavos. Ou seja, 0,25, né? E eu sei disso porque, assim, eu montei aqui que 60 minutos é 1 hora. 30 é metade de 60, então metade de 1 hora. E aqui, 15, metade de 30. Então, quanto é metade desse 0,5? 0,25. Veja se vocês compreenderam o passo a passo do raciocínio aí. Porque aí o passo seguinte é pegar essa informação e colocar aqui, né? Então eu sei que isso aqui é igual a 2 horas. Vou escrever embaixo, né? Porque já tá apertado aqui. Eu sei que 135 minutos é igual a 2 horas mais 15 minutos. E eu sei que 15 minutos é o quê? 0,25 horas. Então, eu vou colocar isso aqui. 2 horas mais 0,25 horas. Quanto que isso aqui dá? Isso aqui é igual a 2,25 horas. Fazendo de cabeça, né? Eu posso montar a continha aqui do lado só para vocês verem. Bom, então vamos lá. 2, aí vírgula, né? A vírgula do 2 tá aqui, né? A vírgula do 2 tá aqui. Vou colocar vírgula embaixo de vírgula. Então é 0,25. E aí o resultado vai ter uma vírgula aqui embaixo das vírgulas também. E aqui não tem nada, eu posso preencher com zeros para ficar bonitinho. 0 mais 5 dá 5, 0 mais 2 dá 2, 2 mais 0 dá 2. Aí, pronto. Do jeito que eu tinha pensado de cabeça lá. Beleza? 2,25. Um erro muito, muito comum nesse exercício é pensar que 2 horas mais 15 minutos é simplesmente 2,15. E a gente já tinha visto no exercício 1 que isso não pode ser feito para cálculo de conversão de horas. A gente não pode simplesmente pegar os minutos e colocar depois da vírgula aqui. Isso é muito errado, dá totalmente errado. Percebam que o número é outro, é bem diferente, né? Então não é isso aqui, é esse aqui, 2,25, porque a conversão correta para horas é feita dessa maneira, a partir do raciocínio de quanto 1 hora equivale, né? Que são 60 minutos. E indo assim progressivamente raciocinando, beleza? Mais pra frente vocês vão aprender uma coisa chamada regra de 3, que vai facilitar a vida de vocês. Quem já souber regra de 3 pode usar para fazer. Quem não souber, não se preocupa, vocês vão aprender mais pra frente aqui no projeto, tá bom? Mas essa aqui é a resposta. Vamos procurar lá no exercício para achar a resposta certa. Então a gente tem aqui que a A, né? A é a que vocês assinalaram pra caramba, 2,15, e isso não pode ser feito, né? Que é a mesma coisa de pegar os 15 minutos e colocar depois da vírgula. Vou voltar aqui na webcam para vocês verem, né? Que foi aquilo que a gente falou aqui em cima. Se eu pegar o 2 e colocar o 15 minutos simplesmente depois da vírgula, eu chego num número que não é o calculado. Então aquela A tá errada, não pode assinalar ela. Vou até apagar aqui para não confundir. Vou apagar essas coisas aqui também. Então, a resposta certa seria essa C aqui, né? A C. Porque ela coloca 2,25 igual a gente tinha calculado. Vocês podem ir perguntando no chat, tá bom? Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, eu vou estar de olho. Verifiquem se tem alguma dúvida nesse exercício. Eu entendo que é bastante confuso essa questão, né, de converter horas, mas com o tempo vocês vão ficando familiarizados, tá? Bastante gente assinalou A. Quase metade das pessoas assinalou A e a outra metade assinalou a C. Ficou bem dividido esse exercício, mas tomem bastante cuidado, tá bom? Essa aqui é a resposta certa. Qualquer coisa a gente pode fazer mais exercícios de conversão de horas para vocês irem se familiarizando mais, tá? Vou passar para o próximo. Vou ler com vocês. Joaquim caminhou 750 metros hoje de manhã. Ele está tentando ser fitness. Quantos quilômetros Joaquim caminhou?
Então, esse exercício, ele é basicamente, não é de velocidade, ele é simplesmente de conversão de unidade de medidas. Vamos pensar aqui, ó, ele deu a informação em metros, né, 750 metros, e pediu a resposta em quilômetros, né, por isso que as respostas estão todas aqui em km, quilômetros. Ele perguntou, ele informou a distância em metros e está pedindo que você converta em quilômetros. Esse exercício bastante gente acertou, né? Mas eu vou resolver ele só para a gente conseguir sanar a dúvida de quem eventualmente possa ter errado, tá bom? Então vou apagar aqui do exercício anterior e a gente faz juntos. Bom, o exercício te dá a informação 750 metros e ele pede em quilômetros, né? km. Em quilômetros. Bom, vamos usar aquele mesmo processo de raciocínio que a gente estava usando na conta de horas, né? Então a gente sabe que 1000 metros, né? 1000 metros é igual a 1 quilômetro. Então a gente pode pensar em algumas outras correspondências que possam nos ajudar, né? A entender o que acontece. Então eu sei que 500 metros... 500 metros é quanto? É meio, né? Meio quilômetro. É metade de 1000, né? 500 é metade de 1000, então 0,5 quilômetros. E se eu pensar em 250? Estou seguindo a mesma linha de raciocínio que a gente tinha usado lá em horas, né? Então, 250 metros é metade desses 500. Então, a gente vai pegar metade desse 0,5, que é 0,25 quilômetros. Reparem numa coisa curiosa, né? Esse número que é um número de centena, né? Ou seja, 200 e alguma coisa, né? Esse número também é uma centena, né? 500 e alguma coisa. Ele tá ficando assim, ó, com essa cara de um número depois da vírgula que é exatamente igual a centena aqui. Ó, números depois da vírgula que são iguais a centena e a dezena daqui, ó. Não são parecidos os numerozinhos? Parece que tem um padrão aqui. E realmente tem. Eu vi que na aula de física vocês estavam aprendendo a fazer conversões, dividindo por 1000, multiplicando por 1000. E nesse caso a gente percebe que para poder converter a gente pega esse 500, divide por 1000 que dá esse valor. Eu vou mostrar para vocês. Então a gente pega o 500 e divide por 1000. Primeiro de tudo, a gente pode cortar o zero se a gente quiser. Tem 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Eu fico com 5 dividido por 10. Tá certo? Então, vou montar aqui a continha. 5 dividido por 10. Ah, professor, não dá. Põe o 0, 0, agora dá. 5 vezes 10 dá 50. Para 50, resta o 0. Perceba que dividir por 1000 eu chego nesse número que eu tinha pensado por raciocínio. Então, se eu quero 750 para quilômetros, eu posso pegar o 750 e dividir por 1000, igual eu fiz nesses outros exemplos aqui. Então, eu posso pegar, né, esse 750. Se vocês não entenderam a linha de raciocínio, vão perguntando para mim aí no chat que eu vou respondendo, tá bom? Eu posso pegar esse número 750 e dividir ele por 1000. Né? Eu olho, bom, professor, tem 0 em cima e 0 embaixo. E é uma divisão, então eu posso cortar os zeros, né? Eu fico com 75 dividido por 100. Se você não gostar de cortar, não precisa cortar. Você pode fazer 750 dividido por 1000, vai dar a mesma resposta. Mas você pode também fazer 75 dividido por 100, tá? Então, 75 dividido por 100. Bom, não dá, né, para fazer essa conta, porque 75 é muito pequeno, então a gente vai colocar 750. Se eu acrescentei um zero aqui, eu tenho que colocar 0, agora dá. 750, o mais perto que eu consigo chegar é com um 7. 7 vezes 100, 700.
Então aqui sobra quanto? Sobra 50 de resto. Certo? Aqui, esse 50 é um resto, né? Esse resto é possível dividir pelo 100? Não é possível dividir pelo 100, então eu vou pôr um zero aqui a mais. Beleza? E como eu estava operando com um resto aqui, eu vou colocar uma vírgula aqui. Existe esse número 0,7, alguma coisa? Não, então eu não ponho nada, né? 500. O 500 é o 5, né? Então eu posso pôr o 5 aqui. 5 vezes 100 dá 500. Para 500, nada. Certo? Então a resposta, 0,75. Isso aqui é 0,75 quilômetros. Parece que bastante gente está entendendo conversão de distâncias, né? Quilômetro para metro, metro para quilômetro. Então parece que está tranquilo, né? A alternativa certa, como vocês podem ver aqui, ó, é a D, né? A D, vou até assinalar aqui com a caneta. Bastante gente acertou, bem mais do que a metade. Então, eu imagino que vocês tenham entendido direitinho como que a gente faz essas conversões. A última questão, né, é essa aqui. O recordista mundial Usain Bolt alcançou uma velocidade de 45 km por hora na prova de 100 metros rasos. Sabendo-se que 45 km por hora equivalem a 12,5 metros por segundo, quantos segundos ele levaria correndo nessa mesma velocidade para percorrer 25 metros? Dica: ter uma velocidade igual a 12,5 metros por segundo significa que 12,5 metros são percorridos a cada segundo. Tá? Vamos começar olhando para os números, né? Igual a gente está fazendo em todos os exercícios. Então, ele me deu uma informação de velocidade em quilômetros por hora. Repare aqui na unidade de medida. Ele me deu na prova de 100 metros rasos. Não sei se vou usar isso aqui, mas vou grifar, vai saber, né? Ele me disse que essa informação 45 equivale a 12,5 metros por segundo em outra unidade de medida, se vocês separarem. Vou até circular as duas, né? Com cor diferente. A gente tem isso aqui em metros por segundo e isso aqui em quilômetros por hora. Ele me deu quanto equivale, né? Equivale. Ou seja, é igual. E aí, a pergunta, né? Que ele faz. Quantos segundos ele levaria correndo nesta mesma velocidade para percorrer 25 metros, né? Ele quer saber o tempo para percorrer 25 metros. E te deu um raciocínio aqui como dica, né? Que é importante para a gente pensar também. Então, vamos olhar para as unidades de medida da resposta. Aqui as respostas estão em segundos, né? Todas elas estão em segundos. Todas elas. Ah, não. Aqui temos uma em horas. Então, essa aqui está em horas. Vou pintar de outra cor. Temos duas em horas. As em horas eu pintei de verde, as de segundos eu pintei de amarelo, tá? Então vamos pensar aqui no exercício. Então a gente tem aqui 45 quilômetros por hora. Equivale, né? Olha a palavrinha, equivale, ou seja, igual ao quê? A 12,5 metros por segundo. É isso que essa afirmação está me dizendo, né? 45 km por hora é igual a 12,5 metros por segundo. A pergunta está me perguntando para percorrer 25 metros. Essa palavrinha metros aqui, de percorrer 25 metros, já me dá uma dica de que provavelmente eu vou ter que usar essa informação, porque ela tem um metro aqui, ó, tá vendo? Isso aqui não tem um metro, tem um quilômetro, então provavelmente eu não vou usar esse 45 km por hora aqui. Tá bom?
Isso tudo eu vejo por conta das unidades de medida do exercício, né? O exercício está me perguntando para percorrer 25 metros e aqui eu tenho uma informação que contém esse metro aqui para mim. Então, provavelmente eu vou usar ela, né? É assim que eu chego nesse raciocínio. Isso já me dá uma boa ideia de que provavelmente uma das respostas seja essa, porque tem o metro e o segundo aqui, né? E que hora é usado nesse número de 45 km por hora. Então, provavelmente, uma das respostas é essa aqui que tem os segundos, né? Já me dá uma boa dica, mas eu não vou chutar, eu vou fazer a conta para poder saber qual deles que é. A dica é muito importante nesse exercício, né? Eu vou até ler de novo com vocês e vou ir para a lousa. Ter uma velocidade igual a 12 metros por segundo significa que 12,5 metros são percorridos a cada segundo. Então, vou fazer um desenho na lousa que vai ajudar vocês a entenderem melhor como funciona essa dica, né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a cada 1 segundo que passa, né? Vou chamar isso aqui de 1 segundo. 1 segundo. 12,5 quilômetros são percorridos. E se eu colocar mais 1 segundo aqui, mais 12,5 quilômetros, né? Mais 1 segundo. Se eu colocar mais 1 segundo aqui, mais 1 segundo aqui, eu vou ter mais uma distância de 12,5. Opa, eu pus a unidade de medida errada aqui, gente. Ó, não é quilômetros, né? É em metros. Metros por segundo. Vou apagar todos aqui. Metro, metro, metro. 1 segundo, 12,5 metros são percorridos. Depois de mais 1 segundo, 12,5 metros percorridos. Mais ainda, né? Mais 1 segundo, mais 12,5 metros percorridos. E assim vai, né? Infinitamente. Vou até pôr os 3 pontinhos aqui de que continua infinitamente para lá. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para o exercício para verificar a distância que ele pede. Ele pede 25 metros, né? Ele pede quantos segundos ele levaria correndo nessa mesma velocidade para percorrer 25 metros. Outra dica, a pergunta fala, quantos segundos ele levaria? Olha só, quantos segundos ele levaria? E aí tem respostas em hora. Gente, já dá para de cara descartar que essas respostas aqui não são válidas, porque o exercício te pergunta quantos segundos ele levaria. E aí você dá uma resposta em hora, não está respondendo o que foi pedido, né? Então isso aqui eu já posso até colocar como sendo, não sendo opções válidas para a resposta. Tá bom? Então aqui, vou voltar para a webcam aqui. Ele está perguntando 25 metros. São quantos, né? Quantos segundos? A grande sacada desse exercício é entender a dica, ou seja, que a cada 1 segundo são percorridos 12,5 metros, é tanto que a velocidade é de 12,5 metros por segundo, ou seja, a cada segundo são percorridos essa distância, né? Então, a cada segundo é percorrida essa distância, a cada segundo é percorrida essa distância. A grande sacada desse exercício é notar que 25 é o dobro de 12,5. Ó, se você fizer o 12,5 vezes 2, 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. 2 vezes 1 dá 2. E aí, na conta de vezes, a gente conta quantas casas depois da vírgula tem ao todo. Bom, o 12,5 tem uma casa depois da vírgula e o 2 não tem nenhuma. Então, a gente vai pôr a resposta com uma casa depois da vírgula, como o 12 aqui, né? 0,5. Tranquilo? Aí a gente tem os 25 metros aqui, ó, tá vendo? Então, a gente sabe que 12,5 é 2 vezes... o 25 é 2 vezes o 12,5, ou seja, são 2 desses trechos.
Se eu pegar esse trecho aqui, ó, que eu tô tracejando de vermelho, mais esse segundo trecho aqui, isso tudo aqui, ó, dá o quê? 25 metros. Percebem? Esses dois trechos aqui dão 25 metros. Como cada trecho desse demora 1 segundo para ser percorrido, ou seja, cada 1 segundo corresponde a 12,5 metros percorridos, se eu tenho dois trechos desse para dar 25, 25 metros correspondem a 2 segundos. Ó, 1 mais 1, 2 segundos. Vou até apagar aqui, porque tá com bastante informação, né? Vou deixar menos poluída a louça. Notem que cada 1 segundo são percorridos 12,5 metros. E ele quer saber, durante 25 metros, né, quantos segundos foram gastos. A gente percebe que 25 é dois trechos desses. Ou seja, é 2 vezes o 12,5. Então a gente sabe que a pessoa demorou 2 segundos para percorrer. Porque a gente tem isso aqui, né? Esse trecho aqui. Esse exercício precisa de um pouco mais de raciocínio, ele é um pouquinho mais chatinho de você pensar, né? Mas verifiquem se com essa reta, né, com essa interpretação da dica, vocês conseguiram entender o que é que aconteceu. Caso não, perguntem para mim no chat, eu vou estar aí de olho para ver se vocês entenderam, tá? Vamos só, enquanto isso, voltar aqui pro exercício. Opa! Deixa eu voltar aqui pro exercício. Bom, aqui a gente, vamos procurar a resposta, né? A gente descartou as informações que estavam em horas, porque o exercício me pede em segundos. Então, por consequência, a gente sabe que a resposta é essa aqui, né? A C. Porque são 2 segundos. Beleza? Bastante gente assinalou a B, porque usou essa informação do 45, fez uma divisão pelo 12, que não faz sentido nenhum, tá? Então, cuidado com pegar simplesmente dados aleatórios do exercício e fazer contas aleatórias que não fazem nenhum sentido e tentar achar uma alternativa que tenha o valor da divisão, porque muitas das vezes isso não vai dar certo, né? Porque você está fazendo uma coisa que não tem lógica, que não tem sentido fazer, tá bom? Então sempre tentem olhar para o exercício, interpretar os dados que foram dados, tá bom? Não simplesmente pegar as informações numéricas do número, sair fazendo conta aleatória e tentar chegar num valor que esteja nas alternativas, tá bom? Então a resposta seria isso aqui, 2 segundos. Conforme eu mostrei na lousa. Tô dando um tempinho para caso vocês tenham apresentado dúvidas no chat e eu estar respondendo, tá? Mas a princípio é isso, né? Essa foi a última questão das 5. Eu vou verificar e provavelmente daqui umas 2 semanas ou já na semana que vem eu vou dar uma olhadinha, né, como que se vocês estão com muito exercício para fazer, mas mais para frente eu vou colocar exercícios parecidos com esses para vocês treinarem mais um pouquinho. E aí a gente vai seguindo treinando, tá bom? Não deixem de estudar durante essa quarentena, estejam sempre se organizando. Olhem a planilha que a gente colocou na descrição do grupo para vocês não deixarem de fazer nenhum dos exercícios, tá? Que os professores vão colocando. Olhem o Moodle com frequência para vocês verificarem se não tem nada que vocês não fizeram ainda, tá? Basicamente é isso. Eu desejo que vocês tenham uma boa noite, até mais. Acredito que semana que vem a gente se vê de novo, tá bom? Tchau, tchau.